Meus amigos, pode abrir Mateus 26, 40, e eu quero falar um pouquinho hoje sobre como vencer o pecado. A gente sempre fala muito aqui de ambiente seguro, a gente sempre fala muito sobre um lugar onde você possa dar acesso à sua vida, ao seu coração, e a gente aprende muito forte na Poema que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus, para que a gente seja perdoado. Então você fala com Deus, Ele derrama graça sobre a sua vida e você é perdoado. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem vencer as suas tentações, os seus pecados, porque tem uma parte na Bíblia que diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para que haja cura, para que você seja curado. Quando você submete a sua vida ao corpo de Cristo, por isso que a importância do GC, porque o GC se torna esse ambiente seguro, esse ambiente onde você conhece as pessoas, e essas pessoas acompanham a sua vida, e fortalecem na sua jornada, na sua caminhada. Só que a gente deve confessar os pecados, mas a gente não pode entrar num lugar onde está tudo bem pecar. Então se é só confessar, então vamos seguir. Mas a ideia é que a gente confesse os nossos pecados para ser perdoado e para ser curado. Então precisa haver um nível de cura, precisa haver um nível de a gente conseguir superar, de a gente conseguir vencer, de a gente conseguir caminhar cada vez mais fortalecido, podendo dizer não ao pecado. Isso não tem a ver com idade cronológica. Hoje, tem coisas que eu pecava na minha juventude, que hoje eu não peco mais. E às vezes eu fico tentado a pensar, porque agora eu estou mais velho. Então, sei lá, aquele pecado deve ser até uma coisa mais de jovem. Mas a verdade é que quantas vezes a gente não vê alguém que teve uma jornada, uma caminhada, lá com 60 anos o cara vira uma chave e você fala: ô louco, essas horas da vida? Por quê? Porque o pecado não é sobre apenas a idade, mas é sobre uma conduta que a gente deve ter em Deus, para que a gente realmente consiga superar e dizer não. Então, para que isso aconteça, primeiro a gente precisa ter uma mudança de mentalidade. A gente precisa mudar a nossa mente, porque a gente tem um pensamento sobre o pecado, sobre a tentação, que muitas vezes é errado. A gente acha que o pecado é invencível. É impossível a gente ser tentado e não cair na tentação. Mas, nessa parte aqui, Mateus 26 e 40, você vai lembrar que Jesus está lá no jardim do Getsemane. E aí, ele vai para um lugar à parte para orar, e ele pede para os seus discípulos ficarem ali, orando, intercedendo por ele. Quando ele volta, ele encontra os seus discípulos dormindo. E aí essa passagem, e vai dizer assim: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Bom, aqui a gente já começa a entender que Jesus tinha uma expectativa ali, pelo menos, de uma hora de oração. E aí, às vezes, a gente não consegue orar 5 minutinhos, né? A gente não consegue ter um tempo, nossa, cansativo, não sei o que falar para Deus. Mas Jesus tinha uma expectativa de que eles ficassem pelo menos uma hora ali naquele lugar. E aí, no verso 41, Jesus vai dizer assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Então, se Jesus está dizendo que nós precisamos vigiar e orar para não cair em tentação, então a gente pode entender que é possível não cair em tentação. E qual é o segredo que Jesus está contando aqui? Vigiar e orar. A continuação: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E assim, quando alguém vem confessar um pecado,
é quase que natural que uma boa parte já vai meter essa. Ô pastor, meu amigo, você sabe, né? Andrezão, você sabe, né? A carne é fraca, né? É quase que uma muleta, é quase que uma desculpa para justificar que não conseguiu vencer a tentação. E aí a vontade da gente é dizer, não, no seu caso a carne é forte, né? Você está carnudo, né, irmãozão? Você está bem carnal. Porque o contexto aqui é, vigiem e ore, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Ou seja, para buscar as coisas de Deus, para vigiar, para orar, para ter uma vida devocional, o espírito está pronto. Mas a carne luta contra isso. Vamos lá. Você, é todo dia que você está a fim de orar, ler a Bíblia, ter o seu tempo devocional? Às vezes você não está a fim de vir na igreja. Domingão, mais frio, vai ter o jogo do Timão. Quer dizer, foi ontem, né? O corintiano está meio triste aí hoje. Saudações tricolores. Mas, às vezes alguma coisa nos tira. É que nem fazer academia. Você faz academia? Você já não tem aquele dia que você fala assim, hoje não vai dar. Hoje não vai rolar. Hoje está meio frio. Hoje está cedo. Hoje está chovendo. Hoje eu estou com cãibra. Não, é sempre uma desculpa. Acabou o whey. Acho que eu não vou treinar. A gente tem até aquele meme, né? O cara fez academia em casa e faltou no primeiro dia. Já viu esse meme? Não é? O cara conseguiu faltar no primeiro dia. Eu e a Cibele, a gente treina no apartamento lá, né? No prédio. Eles reformaram a academia lá. E aí a gente treina lá. Tem uma moça que vai lá treinar a gente. E aí, primeiro eu fiquei doente, depois a Cibele, depois meu pai ficou doente. Aí ele faleceu, enfim, aí a gente estava mudando a igreja lá de prédio. A verdade é que faz 3 meses que a gente está falando, a gente vai voltar a treinar. É sempre na segunda-feira, né? Segunda-feira a gente volta. E cara, não é gostoso treinar todo dia. Assim como muitas vezes a gente reluta para ter tempo com Deus. Mas assim como na academia, não é à toa que a palavra de Deus é comparada com o pão. Porque o pão é o alimento que a gente precisa se alimentar todos os dias. Se a gente ficar pulando refeição, a gente sente fome, a gente sente falta. Mas parece que quando a gente pula um dia de devocional, parece que não faz tanta diferença. Parece que não muda muita coisa. Hoje não deu tempo de ler a Bíblia. Mas tudo bem. Hoje não deu tempo de orar. Mas está de boa. E parece que não faz tanta diferença. Mas a verdade é que a gente começa a sentir a diferença da falta de uma vida devocional com Deus, quando a gente começa a ver que o nosso casamento está indo mal. Que as nossas amizades estão indo mal. E aquela oferta que a gente recebeu, que a gente facilmente diria não, a gente já está com dificuldade de dizer não para algo. Quando a gente já está olhando lá no Instagram, coisa que não deveria olhar. Então, a gente precisa se alimentar todos os dias. A Bíblia é um pão vivo, que a gente precisa estar alimentando todos os dias para que a gente seja fortalecido. Assim como na academia, a gente vai exercitando os nossos músculos e a gente vai vendo uma progressão, a gente vai vendo que a gente vai ganhando força e vai ganhando disposição, assim também é na nossa vida com Deus. Quanto mais a gente tem relacionamento com Ele, mais a gente vai se sentindo fortalecido. Mas quanto menos a gente faz, mais a gente vai se enfraquecendo. E no começo não é fácil, não é bom, mas quando a gente começa a olhar o resultado de ir à academia todos os dias, a gente começa a se empolgar. Assim como quando a gente começa a olhar o resultado de a gente ter uma vida com Deus,
todos os dias, isso vai nos trazendo prazer, alegria e satisfação de fazer. Agora, a carne luta contra isso, porque a carne sabe que vigiar e orar é matar a carne. Então ela luta contra algo que vai matá-la. Por isso que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa buscar ter relacionamento com Deus, mesmo sem vontade. O que a gente faz quando não tem vontade? Vai lá e faz. Essa é a diferença da vida dos maduros dos imaturos, né? Os imaturos fazem aquilo que eles têm vontade de fazer. Os maduros fazem aquilo que precisa ser feito. Os maduros são aqueles que são os primeiros a falar, a gente precisa fazer, a gente precisa estar lá, a gente precisa se posicionar. As mulheres sabem, é legal lavar louça no frio? Não, né? É ruim, né? Mas só os maduros falam, eu preciso lavar a louça, eu preciso cuidar da casa, eu preciso cuidar dos filhos, mesmo sem vontade. Agora, a Bíblia fala de vigiar e orar. Não é à toa que vigiar vem antes de orar. Porque nós precisamos estar atentos e alertas. Para a gente não cair em tentação, a gente precisa estar na posição de alerta, irmão. Você já viu policial? Você já viu alguém da segurança pública? Tem alguém que é policial aqui? Tem alguém? Não? O Leão veio. Mas você já viu? Você já foi num churrasco com alguém que é da polícia? Você está lá curtindo, comendo uma carninha, tomando uma Coca Zero. Mas o policial está assim, ó. Pá, tá alerta. Se passou uma moto com 2, irmão, ele já levanta da cadeira. Você já viu isso? Por quê? Porque ele está sempre vigiando, em posição de alerta. Esses dias a gente tinha 3 policiais conversando. É uma história real. Tinha 3 policiais conversando, eles estavam conversando, dando risada. Eles estavam ali, entre eles. E aí eu estava olhando, observando. E aí eu falei, cara, os caras estão felizes, né? Só que um deles olhou para mim e viu que eu estava olhando para eles. Na hora o cara, pá, para mim. Na hora. Posição de vigilância. Tá certo. Então, primeiro a gente precisa estar atento e alerta. E em seguida, a gente precisa estar em oração. Tem gente que só ora, mas não vigia. A gente não é daquela igreja que fica falando, vigia, varão, mas precisa vigiar. Não é? Por quê? Porque a oração nos fortalece, nos dá sensibilidade, mas se a gente não tiver alerta, quando a gente vê, a gente está vacilando. Agora, a gente acha que a tentação é algo sobrenatural. Não, porque o diabo é tentador. Então a tentação é sobrenatural. Então, pastor, é impossível vencer a tentação. Porque, mano, quando vem a tentação, vem um negócio assim, vem um espiritão em cima de mim que não dá para vencer. Que não tem como. É muito forte. Vem, eu não consigo vencer porque é sobrenatural. Mas será que é isso que a palavra de Deus diz? Em 1 Coríntios 10 e 12, vai dizer assim: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então aqui a gente já tem uma confirmação que é possível não cair. Aquele que está em pé, ou que pensa estar em pé, veja que não caia. Agora em Tiago 1:14 vai dizer assim: a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. A tentação vem dos nossos próprios desejos,
que nos seduzem e nos arrastam. Então a tentação não é sobre algo sobrenatural, mas é algo que revela o nosso coração. Revela quem nós somos, qual é a nossa natureza adâmica. O que acontece é que Satanás está observando, está ao derredor, está ali só à espreita, observando você. E aí você está lá olhando o Instagram, aí passa uma moça na rua, você dá uma olhadinha, aí o Satanás, opa, já entendi qual é a fraqueza dele. Já entendi qual é a fraqueza dela. E aí ele usa essa brecha na nossa vida para a gente ser tentado. Mas a verdade é que a tentação vem a partir daquilo que nós somos. Da corrupção que está dentro de nós. Então, se você for esperto, alerta, vigilante, você vai começar a observar, opa, isso aqui é um perigo para mim. Opa, esse lugar aqui é complicado para mim. Opa, essa conversa aqui não é boa para mim. Opa, essa série aqui não é legal para mim. Esse perfil aqui que eu sigo não é bom para mim. Então é por isso que nós precisamos vigiar. E vigiando você vai se conhecer. E se conhecendo você vai poder fugir das tentações. Porque elas vêm, elas revelam quem nós somos e o nosso coração. Agora 1 Coríntios 10 e 13 vai dizer assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Olha a confirmação de que a tentação ela não é algo espiritual, mas ela é algo humano, que faz parte da nossa natureza. Agora, a verdade é que Deus nos dá uma saída. Porque senão, olha, tentação vem e eu não consigo vencer. Mas a Bíblia está falando que existe uma saída, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. A palavra de Deus está nos afirmando que as tentações que nós passamos, elas não são no nível que são insuportáveis. Existe uma saída. A questão é, nós precisamos descobrir qual é essa saída. Qual é a saída de emergência quando eu sou tentado? Muitos de nós não sabemos, e é por isso que não conseguimos vencer a tentação. A continuação vai dizer assim, pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Então, qual que é o livramento que Deus nos dá? Qual que é essa saída de emergência que Deus nos dá? Em Judas 1 e 24, vai dizer assim, Judas 1 e 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Mais uma vez, a palavra de Deus nos afirmando que Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Então, o que eu quero dizer nessa noite para você é que existe uma saída. Existe uma porta de escape. Você está comigo, amém? Amém. A oração do Pai Nosso, a gente entende, né? A gente fala muito na poema sobre Mateus 6 e 6. E esse é o momento que Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. Então ele vai dizer assim, quando vocês orarem, entra no seu quarto, fecha a sua porta, e aí você ora em secreto, e Deus que te vê no secreto, não é isso? E aí ele vai dizer assim, e quando orarem, digam assim. E aí ali começa a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E em algum momento vai dizer assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Se a oração do Pai Nosso diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, me dá a impressão que é uma oração que nós deveríamos fazer diariamente. E talvez não como uma reza, uma repetição que você todo dia vai parar e falar, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, porque chega uma hora que você já está falando sem zelo de entender qual é o significado dessa oração. Essa oração não é uma oração para você ficar repetindo ela. Você já viu jogador de futebol? Quando acaba de ganhar um campeonato? Não é assim, Ti? Os caras se abraçam lá, Pai Nosso que está no céu, santificado, mas não sabem nem o que está falando. Se soubesse, talvez nem oraria, né, Ti? Então a gente precisa orar o Pai Nosso com entendimento. Talvez você não ore o Pai Nosso dessa forma, mas como um modelo de oração, você vai orar. Pai, obrigado por esse dia, que a minha vida possa honrar o seu nome, que as minhas decisões possam te honrar, que as minhas escolhas, que tudo que eu fizer hoje possa honrar o seu nome na minha vida. Sabe, que a sua vontade prevaleça, que o suprimento daquilo que eu precise hoje, o Senhor possa deixar disponível na minha casa, que nunca venha faltar o pão na minha casa. Então é uma forma de você orar entendendo, e não apenas repetindo. Só que tem um momento da oração do Pai Nosso, que é Mateus 6:13. E é uma oração que nós deveríamos fazer todos os dias. E esse trecho vai dizer assim, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A pergunta é, será que alguma vez na vida você orou, Senhor, não me deixe cair em tentação? Você ora todos os dias, Senhor, não me deixes cair em tentação? Porque o livra-nos do mal é muito fácil da gente orar, principalmente morando em São Paulo. Não é? Senhor, me livra do mal, me livra do perigo, me livra de assalto, me livra de roubarem meu celular, né? Me livra do mal. Mas será que a gente ora e não me deixa cair em tentação nesse dia? Alguns aqui talvez nunca oraram essa oração. Então, se a gente precisa vigiar e orar, uma das orações que nós precisamos fazer é, Senhor, me livra das tentações. E se elas sobrevierem sobre a minha vida, não me deixa cair nas tentações que vão aparecer nesse dia. É por isso que é difícil a gente vencer a tentação. Porque a gente tem um recurso à nossa disposição, mas muitas vezes a gente não usa dele para se livrar dos problemas que a vida vai nos apresentar. Agora, fora vigiar, fora orar para que Deus livre você das tentações do dia a dia, existe um recurso muito importante, e eu diria que fundamental, que é a graça de Deus. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Hebreus 4:16. Vai dizer assim, Hebreus 4:16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. E sabe de uma coisa? A gente está acostumado com a graça como uma ação inicial de Deus na nossa vida. Então, porque pela graça nós somos salvos, nós pensamos a graça como um ato inicial de Deus. Nós recebemos graça e a partir disso nós passamos a ser salvos. Mas a graça não é só uma ação inicial, mas uma ação contínua na nossa vida. Não só porque ela é derramada sobre nós, perdoando os nossos pecados dia após dia, mas é porque ela nos capacita para vencer a tentação. A graça,
é um favor imerecido. E esse termo, ele é muito raso para definir o que a graça é. A graça é muito mais do que isso. Mas talvez para alguém que não entende o que é graça, é você receber um favor daquilo que você nem merecia receber. Um casal, ele precisa viver uma vida de graça. Porque um casal vai ter os seus dias difíceis, os seus dias de conflito, de discussão, que um faz uma coisa que o outro não gostou, o outro falou uma coisa que não foi legal, e para que um casamento continue e permaneça, automaticamente a gente precisa derramar graça sobre a vida do outro. A gente precisa perdoar, a gente precisa deixar para trás e a gente precisa permanecer. Senão um casamento não se sustenta. Você já reparou que a maioria dos casais que eles acabam terminando um relacionamento, a maioria vai dizer assim: por que você terminou? Porque eu não era mais feliz. Você já percebeu? A maioria vai dizer, eu não sou mais feliz, por isso eu não quero mais esse relacionamento. Mas a verdade é que casamento não foi feito para você ser feliz. Casamento é a união de duas pessoas que estão dispostas a lutar até o fim, em dias bons, em dias ruins, em dias difíceis, em dias alegres. Não é à toa que no altar a gente faz um voto, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Porque independe das circunstâncias, independe da situação, independe do dia. Eu fiz aliança com alguém e com Deus, e porque eu tenho uma aliança, eu permaneço até o fim. Agora, não é à toa que a palavra de Deus vai comparar Cristo e a igreja com um casamento. Quando alguém faz um mal para a gente deveria, como cristãos, derramar graça e misericórdia. Alguém vai dar uma mancada com você. Alguém vai prometer uma coisa e não vai conseguir cumprir. Alguém vai fazer e aí você tem uma escolha. Ou você tranca o seu coração, ou você derrama graça, misericórdia e caminha mais uma milha. Aí você vai pensar, não, mas aquele cara não merece. Aquela pessoa não merece. Só que, de fato, nós somos essa pessoa que não merece. Cristo olha para nós e nós não merecíamos a graça. Nós não éramos dignos de graça. Nós éramos inimigos da cruz de Cristo. Mas Jesus nos olhou, nos amou, nos atraiu, nos fez filhos de Deus, nos perdoou dos pecados, derramou graça, e a gente vacilando do jeito que a gente erra de novo e está lá Deus derramando graça sobre nós. Nós somos os que não merecem. É por isso que graça é esse favor imerecido. Porque quando a gente olha para nós, mano, será que eu teria paciência comigo, igual Jesus tem? Claro que não. Mas Jesus está lá derramando graça. Agora, qual o contexto dessa passagem? Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, ou seja, com fé, acreditando. E é interessante que quando a palavra de Deus, a gente precisa sempre olhar o contexto histórico, cultural, né? Quando a palavra está falando de trono da graça, trono é um lugar onde os reis sentavam para julgar alguém. Então, o trono não era um lugar para uma festividade, não, era um lugar onde o rei sentava e ia julgar as pessoas. Só que Deus tem um trono que é da graça. É um trono que não é para julgar, mas é um trono para derramar graça sobre nós. E nós precisamos acessar esse lugar com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça
para ajuda em momento oportuno. E isso pode nos dar a impressão que é o quê? Pequei, preciso procurar o trono da graça de Deus para receber perdão, para receber o favor de Deus. Só que o contexto não está falando disso. Se a gente voltar um pouquinho para Hebreus 4:11, vai dizer assim: portanto, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Olha lá de novo. Para que ninguém caia. Então não está falando de alguém que caiu. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Versículo 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemo-nos firmes a nossa confissão. 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, qual é o contexto do texto do verso 16? Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança. O contexto é o seguinte: para que ninguém caia, nós podemos acessar o trono da graça, onde lá está Jesus, aquele que não pecou, e como ele não pecou, ele pode nos ensinar e nos mostrar como também nós podemos não pecar, para que ninguém caia. Então, o trono da graça não é um lugar que você acessa só porque pecou, mas é um lugar que você acessa para não pecar. É o local que você tem que encontrar todos os dias para que você não caia em tentação. Para que você não seja tentado e ceda. Porque lá está alguém que passou por todas as situações que nós passamos, todas as tentações, e ele venceu. E é por isso que a Bíblia diz que como ele venceu, nós também venceremos. Amigos, Efésios 2, 8 e 10, muito conhecido, Efésios 2, de 8 a 10, vai dizer assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a gente ouve esse texto muitas vezes para nos explicar e justificar que a obra de Deus, da graça e a salvação não vem por mérito nosso, porque nós fizemos algo. A verdade é que a cruz de Cristo ela é suficiente. É a graça de Deus derramada na cruz que nos torna filhos e salvos. Então não é a cruz e mais alguma coisa. Não é a cruz e mais o dízimo. Não é a cruz e mais o jeito que eu me visto. Não é a cruz mais o linguajar certo. Não é a cruz mais a versão da Bíblia certa que eu devo usar. A cruz, ela é suficiente. Agora, nós somos salvos para um propósito. E aí vem, meus amigos, o texto que dá tema à nossa igreja. Efésios 2 e 10. Pois somos feitura dele. Essa palavra feitura é poema, obra-prima. Pois somos, é uma ligação, né? Do texto que vinha antes. Pois somos obras-primas dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para um propósito. Qual é esse propósito? Para boas obras. Então não são as boas obras que me salvam, mas porque a graça me encontrou, porque eu sou salvo,
porque a obra da cruz recaiu sobre mim. Eu sou filho de Deus, eu sou obra-prima de Deus, e eu fui criado em Cristo Jesus, agora para fazer boas obras. É a salvação que me faz fazer boas obras, e não as boas obras que me salvam. Agora é o seguinte, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus amigos, você tem noção que antes de você ser alcançado por Deus, existem obras de Deus já antemão feitas para que você realize no corpo de Deus? Então não tem ninguém que é inútil no corpo. Não tem ninguém que fala assim, eu acho que eu acho que eu não tenho muita serventia. Eu acho que eu não tenho muito o que eu fazer. Meus amigos, a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça, como obras-primas de Deus, para boas obras, que de antemão Ele já preparou para que você vivesse. A pergunta é, se você sabe quais são as boas obras, qual é a parte do corpo que você está. E aí é o lance de ser maduro, né? Porque o lance de ser maduro é você falar assim, qual que é a minha parte aqui no rolê? Qual que é a minha porção aqui? Na hora de pagar o boleto é falar assim, qual que é a minha parte aqui? Você já percebeu quando vai comer de galera? Quando vai comer de galera, o imaturo finge que não é com ele. Não é assim? Os maduros são os primeiros a levantar e falar assim, qual é a minha parte aí na conta? Não é assim? A gente está falando de algo palpável para que você perceba que espiritualmente cada um tem parte da conta no rolê aqui. E a verdade é que quando um está fazendo de menos, o outro vai ter que fazer de mais. Lá em Sorocaba eu sempre digo lá, né, na nossa igrejinha lá, que staff, serviço, servo, tem que ser um departamento e tem que ter data de validade para acabar. Porque a gente precisa ser uma igreja que serve, e não um departamento dentro da igreja que serve, enquanto os outros só são servidos. Não é assim? Porque os maduros olham e falam assim, qual é a parte da minha conta nesse rolê aqui? Se eu faço parte da família, eu preciso ajudar a pagar a conta. Tem um menino lá, em Sorocaba, o Cris, e aí ele ficou 1 ano caminhando com a gente, aí um dia eu cheguei para ele e falei, e aí, mano? Ele falou, eu não sei ainda se eu caminho com vocês, ele já estava 1 ano com a gente. Eu não sei ainda se eu fico, toda semana lá. Aí eu falei para ele assim, mas qual a dúvida, cara? Por que você não fica? Você já está aqui com a gente. E aí ele falou assim, sabe, cara, é porque eu acho que o dia que eu decidir ficar, eu preciso fazer algo. Não tem cabimento eu fazer parte de uma casa e não ajudar a servir, não ajudar a fazer algo. Eu não posso ser aquele que vai naquela casa, faço parte dela, moro nela e não contribuo com algo. É a posição de homens e mulheres maduros. Então tem uma obra para você. Basta você se posicionar. Basta você levantar e falar, qual é a minha parte aqui? Ô Brisa, qual é a minha parte? Ô Nai, qual que é a minha parte? Ô Borini, qual que é a minha parte aí no rolê? Ô Thalita, qual que é a minha parte no rolê? Será que você está disposto a fazer parte disso aqui? A fazer parte dessa casa e contribuir para que ela se torne realmente uma casa de homens e mulheres maduros? Agora, Tito 2:12 vai dizer assim, está falando aqui sobre a graça de Deus.
Vamos ler antes. Tito 2:11, vai dizer assim, ó, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Então a graça, na sua ação inicial, ela te alcança e te salva. Agora, no verso 12 vai dizer assim, ela quem? A graça. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. É por isso que a hipergraça não faz sentido. Porque a hipergraça vai dizer que a graça te alcançou e agora você vai viver do seu jeito e a graça de Deus é abundante sobre a sua vida, então está tudo certo. Mas a palavra de Deus está dizendo que a graça, aquela que nos alcança, ela nos ensina, ela nos educa. Então a graça não é uma ação apenas inicial, mas uma ação contínua na minha vida, onde eu preciso buscá-la no trono da graça todos os dias. E ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, há algo que eu tenho que abrir mão. Há algo que eu tenho que renegar. Não dá para simplesmente falar assim, agora eu estou salvo e vamos viver do jeito que dá. É como se a gente sentasse do lado de Jesus e falasse assim, Jesus, eu não consigo mesmo, né? Não dá para mim. É muito difícil vencer as tentações. E aí Jesus do seu lado sentasse e falasse assim, passasse a mão na sua cabecinha e falasse assim, eu te entendo, eu nem consigo transformar a sua vida, então eu entendo o que você está passando. Não é? E não é? Gente, a graça é algo que vai crescendo na nossa vida. A gente vai se enchendo da graça. A gente vai aprendendo com a graça. Em 2 Pedro 3:18 vai dizer, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu posso crescer na graça é porque ela pode crescer na minha vida. Eu preciso buscá-la. Agora, finalizando essa palavra hoje, existe um propósito para tudo isso. Existe um lugar para eu alcançar com tudo isso. Por isso que não dá para ficar parado num lugar dizendo, não dá, para mim não dá, é difícil mesmo. Porque se Deus tem um propósito para nós, a ação da graça transformadora na minha vida é que vai me levar para esse lugar. Romanos 8:29, grave esse versículo no seu coração. Você sabia que existe um propósito predestinado na sua vida para você? Existe. Está nesse texto, Romanos 8:29, que diz assim, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meus amigos, existe um lugar, um destino pré-determinado de Deus para cada um de nós. Por isso que não dá para viver de qualquer maneira. E quando eu digo isso, parece que é uma mensagem pesada. Que alguém vai sair daqui falando assim, mano, eu não consigo, então nem vou voltar naquele lugar lá, porque não dá. Não dá para viver isso que ele pregou. Mas, meu amigo, na força do braço não dá para viver mesmo. Quantas vezes eu tentei vencer um pecado na força do braço e quando eu vi eu estava lá de volta, pecando novamente. Até entender que existe uma porta de saída, que é a graça de Deus na nossa vida. Que é a graça que me educa, que me encontra, que quando eu erro me regenera e que ela me ensina cada vez mais dizer não ao pecado e vencer e dizer não e fugir das tentações e fugir e vigiar e orar e alcançar um lugar que cada vez eu estou me tornando aquilo que Deus predestinou para a minha vida, que é me tornar conforme a imagem do seu Filho.
Cara, não dá para passar um ano na igreja, um ano em família, um ano no GC, um ano escutando palavra, um ano ouvindo podcast, e a sua vida continuar sendo a mesma. Não dá. Porque a nossa vida precisa ser transformada de glória em glória, todo dia, todo culto, toda palavra, toda leitura, toda oração. A gente precisa cada dia mais alcançando esse lugar, porque cada dia mais nós estamos mais parecidos com Jesus Cristo. A ponto de hoje, as pessoas olham para você e falam, ô Andrezão, mas daqui a pouco o cara está olhando e falando, mano, você está diferente. Mano, tem uma coisa diferente em você. O que mudou em você? Sabe o que é que mudou? É que cada vez vai sumindo o André e aparecendo Cristo na vida do André. Porque agora não sou eu mais que vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Fica em pé no seu lugar. Meu amigo, a graça está disponível nessa noite para você. Eu não sei qual é a sua luta, qual é a de sua dificuldade, aquele pecado de estimação que você tem tanto lutado contra para vencer. E a verdade é que todos nós somos tentados em alguma área. E se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco a gente já está flertando com aquele lugar de novo. Mas eu quero que você feche seus olhos e nessa noite já comece a alcançar esse lugar confiadamente, o trono da graça de Deus. O lugar que você não encontra para ser julgado, mas encontra para ser amado, para ser regenerado, para receber o favor, mas também para ser fortalecido para cada dia mais dizer não, dizer não, dizer não às tentações.